Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, nesse vídeo aqui você verá a continuação do vídeo anterior, logo depois que a Teresa disse ao Fernando que a mãe dele iria deserdar ele e, além de tudo isso, ainda ia tirar a fortuna que o pai dele deu a ele. Ele chega lá fulminando em frente à mãe e pergunta ela se é verdade o que a Teresa disse a ele. Ela fica calada e ele pergunta novamente se isso é verdade, que ela, além de deserdar ele, vai tirar o que o pai dele já deu a ele. Oriana então pergunta se então a Teresa já foi até a ele fazer fofoca, né? Ele fica calado e ela diz que a Teresa está muito preocupada, né, que ele fique sem dinheiro. Fernando continua revoltado e diz que não é possível que ela chegue ao extremo assim. Ela responde ao Fernando que para proteger ele, ela é capaz de qualquer coisa. Ele pergunta: me proteger? Como assim me proteger? E pede para que ela explique, que ele não está entendendo. Ela então explica ao Fernando que se ele vai sim continuar saindo com essa mulher, então é melhor que quando ela for roubar o dinheiro dele, que seja o menor possível. Fernando continua revoltado com os dentão de fora pro lado da mãe e diz que isso não vai acontecer e como pode ela ficar pensando numa coisa dessa. Ela responde a ele que gostaria muito de estar errada, mas que com o tempo ele verá que ela vai fazer a mesma coisa que fez com o Arthur. Ela vai usar ele e depois lhe trair. Ele fica revoltado, diz que na realidade quem está traindo ele ali é ela e que jamais pensou que ela faria isso. Ao perceber que ele está gritando muito e todo mundo olhando, ela pede para que ele se acalme por Deus e ele diz que nunca pensou, nunca pôde imaginar que ela iria fazer isso com ele, tentando pegar ali o que já é dele. Ele então se levanta revoltado, olha para a mãe e diz que mesmo assim ele quer dizer algo a ela, que se ela estiver mesmo querendo brigar, que ela se prepare porque ele não tem nenhum medo dela. Ela diz a ele que sabe muito bem que como ela, ele é muito teimoso e obstinado, mas vai provar para ele que dessa vez ela é quem está na razão. Ele fica zoiudo e ela continua dizendo que o que mais dói nela é que quando ele descobrir que ela é quem está certa, ela não sabe como que ele vai viver com essa culpa logo depois de ter feito tudo o que ele fez por causa da Teresa. Em seguida, o Fernando fica sem palavras, então ele sai e deixa a mãe ali, sozinha. E como eu pedi no capítulo anterior que vocês deixassem a sua resposta aí, o que vocês achavam do final da Teresa, e a Maria colocou aqui, Teresa tem que terminar sozinha, sem nada, abandonada por todos, e o Arthur com Lúcia e feliz. A Uze colocou aqui que a Teresa deveria ficar na miséria. A Dalva disse: quero que a Teresa fique sozinha, sem nada, sem ninguém ao lado dela. Outra Maria comentou aqui, disse assim: Arthur perdoar a Teresa, ela se arrepender e terminar junto com o Arthur. A Adélia também comentou, ela disse assim: o Fernando é muito cego não enxergar a cobra que é a Teresa, ela tem que voltar a ser pobre para aprender. É isso aí, pessoal, não esquece de, por favor, deixar aí o seu like, o seu gostei, para que o YouTube sempre notifique você de tudo que de fato vai acontecer na sua novela. Pessoal, eu fiz a pergunta no vídeo anterior sobre a Teresa, agora eu queria saber de vocês sobre a Aida, porque eu percebi que a Aida também não é essas santinhas que tem na novela aí não, ela também provocou demais. Então eu pergunto a você, na sua opinião, qual seria o melhor final para a Aida? Deixe aí nos comentários, que no próximo vídeo será um prazer exibir teu comentário aqui, beleza? Já com a Esperança, que está com a Teresa, ela diz a Teresa que no velório do pai dela, da Teresa, a Aurora pediu para que ela, a Esperança, falasse com ela, com a Teresa. A Teresa responde que imagina até o porquê. A Esperança então pergunta se então é verdade que ela e o Fernando, só que não dá tempo nem ela concluir o que ela ia dizer, e a Teresa pede para que ela pare e fala que ela é sua amiga há muito tempo e que com ela não vai deixar ela enganada. Esperança tenta até falar e a Teresa diz que tudo que ela espera é que ela não julgue ela. Esperança fica pensativa e a Teresa fala que não quer que ela julgue ela da mesma forma que quando ela, a Teresa, nunca julgou quando ela esteve com o Rubens. A Esperança responde que porque isso é uma surpresa muito grande para ela deixar o Arthur, porque ela amava ele e que eles pareciam ser um casal muito feliz. A Teresa fala que o Arthur errou com ela e que ele fez coisas que pouco
pouco a pouco foi afastando ela dele. A Esperança pergunta se então foi por isso que ela se aproximou do Fernando. A Teresa diz que ela tem que entender que todos nós temos direito de ser felizes e ela mais do que ninguém deveria saber disso logo depois que ela ficou com o Rubem. Esperança fica pensativa e a Teresa continua dizendo que agora ela pode observar ali que ela é feliz com o Hernan. A Esperança diz que mesmo assim ela não acredita que as coisas são desse jeito, porque ela deveria sim organizar o casamento dela, porque ela percebeu bem direitinho como que ela estava com o Arthur lá no velório. Enquanto a Teresa começa a chorar, a Esperança continua dizendo que tudo isso ali que ela viu é amor e que isso aí não tem como fingir. A Teresa olha para ela e diz que sim, que na realidade toda a verdade ali é que ela ama de fato o Arthur. A Esperança pergunta: e então? A Teresa então se levanta e diz que o Arthur não dá a ela o que ela de fato precisa e que agora ela não pode mais esperar. Esperança também se levanta, fica zoiuda e a Teresa diz que já deu esse passo e que agora ela não pode mais voltar atrás. Ela continua dizendo que não pode mais voltar atrás por orgulho, por dignidade e que agora o pior de tudo é que ele já tem outra. De volta lá com a Orianda, ela está conversando com a Aida e a Aida pergunta a ela se ela acha que o Fernando vai reconsiderar em algum momento. Ela responde a Aida que na realidade ela duvida muito que isso possa acontecer, porque um homem tão fiel e digno como é o Fernando chegou ao ponto ali de trair o seu melhor amigo. Ela duvida muito que ele possa um dia voltar atrás. A Aida fica sem palavras e ela continua dizendo a Aida que além de tudo isso, o Fernando é muito orgulhoso assim como ela. Ela continua dizendo que se o Fernando disse que iria enfrentar ela, é isso que ele vai fazer, porque ele já está acostumado a fazer o que ele faz. A Aida fica revoltada e diz que tudo isso é por culpa daquela cobra venenosa da Teresa. Ela responde a Aida que sem o filho dela, a vida dela não faz sentido e esse dinheiro para ela não serve se ela está distante do seu próprio filho. A Aida fica pensativa e ela continua dizendo a Aida que não sabe nada o que fazer para conseguir recuperar o seu filho. De volta lá com a Esperança, ela diz a Teresa que essa conversa que ela está dizendo que o Arthur tem outra mulher, isso não é verdade, porque o que eles sentem um pelo outro é amor e que ninguém pode fingir isso assim. Teresa diz que tá bom, que tá, já chega, não quer mais falar sobre isso. Depois a Teresa fala para ela que não vai mais chorar e que ela tem sim que dominar todos os seus sentimentos. Esperança diz a ela que é bom ela pensar muito bem no que ela vai fazer para que ela não venha se arrepender depois. Teresa diz para que ela não se preocupe, que fique tranquila, que vai dar tudo certo para ela. Esperança diz que espera muito que isso aconteça e que ela pode sim olhar para ela e veja que ela fica ali a toda hora esperando seu filho e que o tempo passa e nada. Teresa então se aproxima, tenta confortar a Esperança e diz para que ela não se deixe abater e que ela tem certeza que muito em breve o afilhado dela vai estar nos braços dela novamente. A Esperança, sem saber de nada, diz que o Rubem está procurando por conta própria e que ele disse que se ele e o Rubem encontrar, quer que ela, a Esperança, volte com ele e que eles se casem. A Teresa diz que isso não surpreende ela porque ele foi um idiota em perder ela. A Esperança agora é ela, a Esperança, que tem que saber o que vai fazer. A Esperança responde que jamais ela voltaria para ele, mas que ela fica na dúvida ali se ela falaria com o Hernan que ele está lhe pressionando. A Teresa, uma profissional da traição, ela diz que ela não faça isso, porque se ela fizer isso, ela apenas vai despertar o ciúme dele, que isso não será bom para ela. A Esperança diz que conhece muito bem o Rubens e que ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas ela também é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho, mas que ela não consegue voltar com ele. A Teresa, como já disse, é uma profissional da traição, ela tenta ensinar a Esperança que ela tem que ser mais esperta do que ele e aprender a manipular. A Esperança diz que na realidade ela tem muito medo dele. A Teresa então diz a ela que ela não precisa ter medo dele, que ela tem que colocar dentro dela ali que ela ama o Hernan e que o Rubem não vai conseguir, que ela fique tranquila que ela, a Teresa, vai lhe ajudar.